Amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Te agradecer pela tua oração. Nessa noite, Deus, Ele vai manifestar a sua vontade, o seu desejo sobre a sua igreja. Você quer crer nisso? Deus, Ele já está trabalhando nesse lugar, por minha causa e pela tua causa. Eu quero perguntar aos irmãos: quantas pessoas estão aqui alegres? Meia dúzia. Quantas pessoas estão aqui felizes? Diga para quem está alegre aí: essa posição é boa. Estar alegre é boa, mas estar feliz é melhor ainda. Diga para o seu irmão: está bom, mas vai ficar melhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer te ver feliz, alegre. Aleluia. No livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, fala de uma mulher que tinha um problema. E essa mulher era conhecida como a mulher cananeia. Essa mulher tinha um problema. E o problema dessa mulher era uma filha que ela tinha em casa, uma filha que estava endemoniada. E essa mulher, ela recorreu ao Senhor Jesus, clamando a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o clamor daquela mulher. E Jesus não lhe dirigiu palavras. Jesus não lhe dirigiu palavras. E aquela mulher continuou clamando ao Senhor. Foi quando o Senhor Jesus dirigiu uma palavra dizendo: não é bom que tome o pão dos filhos e deitem aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela não desistiu. Ela disse: Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Essa atitude daquela mulher atingiu o coração cheio de Jesus. Ele se abalou vendo aquela fé. Aquela mulher estava disposta a não desperdiçar nada, não deixar que nada caísse no chão. E nessa noite eu quero te fazer um pedido. É 100% da tua atenção ao que Deus quer falar ao teu coração. Tenha a mesma atitude daquela mulher. Não desperdice nada, porque nessa noite Deus tem uma palavra ao teu coração. E se você prestar a tua atenção 100%, você estará também me ajudando a pregar. Vai ficar fácil para mim. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu quero ler um texto com você. Aleluia. Que está na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 1 em diante. Os irmãos acharam aí na sua Bíblia? Amém? Vamos ler então. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Eu quero deixar por um momento esse texto de lado e trazer algo, um fato, né, que aconteceu comigo. Aleluias. Vamos frisar que eu ainda não era crente, eu não era convertido ainda. Eu fiz algumas viagens para o Paraguai, para a Argentina, mas essas viagens não foi viagem turística. Eu ia àquelas cidades a fazer negócio. Eu era conhecido como os sacoleiros. Quem conhece? Os sacoleiros. Então eu fazia compras naquele lugar. E ali um grande centro comercial no Paraguai e na Argentina, por onde eu andei. E eu fiquei observando o que acontecia naquele lugar. Sabemos que no lugar onde tem um centro comercial grande há muito dinheiro, né? E lá eles trabalhavam não com cheque nem com cartão, mas dinheiro vivo. E aquilo chamava muita a atenção das pessoas que se prostituíam. Ali havia um grande número de pessoas que se prostituíam por causa do movimento da moeda corrente daquele lugar, daquele centro comercial. E isso gera pecado, isso gera desgosto ao coração de Deus. Isso acontece em muitos centros comerciais. E em Éfeso também. Éfeso também era uma rota de comércio, de importados. Éfeso era uma cidade portuária, ali tinha um porto, onde se descarregava mercadorias e se carregava. Havia um grande movimento naquele lugar, grande comércio. E lá também não era diferente das cidades que eu visitei. Ali havia muita prostituição. Em Éfeso havia muito pecado, muita idolatria, porque naquele lugar havia um templo muito grande de uma deusa chamada Diana. Então, para você ter uma ideia, aquele lugar era uma fábrica de pecados. E foi em Éfeso que Deus conduziu o seu servo, o apóstolo Paulo, para implantar uma igreja naquele lugar. Olha só o tamanho do amor de Deus. Olha só onde Deus mandou um servo seu para que ali fosse anunciado o Evangelho.
curar as feridas daquele povo. Deus grande em misericórdia, Ele perdoa até os mais pecadores. E esse é o Deus que tem se manifestado no meio de nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 4 diz assim, 4 e 5: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Aqui Deus aparece. Em Éfeso, Deus aparece como um grande cirurgião para curar feridas, para atar as feridas dos feridos, porque o pecado, ele traz uma consequência. O pecado, ele gera feridas. E Deus ali se apresentou como um grande cirurgião, usando a instrumentalidade de Paulo. Paulo era o instrumento que Deus usava para restaurar aquele povo. Como se eles tivessem sofrido um grande acidente. Sabemos que depois de um grande acidente, as pessoas estão lá com muitas fraturas nos seus corpos, fraturas múltiplas, fraturas externas. Isso falando simbolicamente. Então Paulo estava ali como um instrumento de Deus para curar as feridas daquele povo, daquela nação, como instrumento de Deus. Versículos 6 e 7 diz assim: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aqui podemos ver a intenção de Deus, o propósito de Deus para aquela nação. Deus tinha com aquele povo 3 propósitos. O primeiro propósito que Deus tinha para os Éfesos era acordar aquele povo. Porque podemos entender que quando aqueles que estão em pecados, eles estão dormindo. E Deus enviou a vida do seu servo lá para acordar aquela nação, para acordar aquele povo para a vida. O segundo propósito de Deus para aquele povo foi para curar-lhe as feridas, para restaurar um povo que estava mortos nos seus pecados. E Deus trabalhou naquele lugar. Ainda que o serviço foi árduo para o apóstolo Paulo, mas ele fez a obra que o Senhor enviou para que ele fizesse. O terceiro plano de Deus para aquela nação foi de dar um lugar novo, uma posição nova. Então os propósitos de Deus foi acordar aquela nação, ligar as feridas e colocá-lo em uma outra posição. Podemos, através dessa palavra, perceber como Deus nos ama. Então ali Deus estabeleceu a sua igreja através de Paulo. Já havia ali no início um grupo de crentes, pessoas que serviam a Deus. Mas em uma certa ocasião, até aqui, aparentemente está tudo bem. Mas uma
certa ocasião, Deus toma a vida de outro servo, do apóstolo João, e está registrada essa palavra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Quando João escreve essa carta aos Efésios, a igreja que estava em Efésio, a igreja que Paulo abriu, que Paulo, através de Deus, estabeleceu naquele lugar, João escreve uma outra carta. No início dessa carta, João joga um monte de confete, né? Depois ele diz assim: uma coisa eu tenho contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Então nós podemos entender que uma igreja estabelecida, uma igreja que o Senhor implantou, estabeleceu, curou as feridas daquele povo e deu uma nova posição, ela não amava mais a Deus como no princípio. E isso é desgostoso para Deus. Que o amor da igreja permaneça uniforme, não venha oscilar, porque isso agrada o coração de Deus. Agora eu quero perguntar a você, aleluia, como era a tua vida? Como era a tua vida? Faça aí uma reflexão antes de Cristo. Como era a tua vida? Daí você vai perceber o tamanho amor de Deus. Porque eu me lembro bem de onde eu estava e pude perceber o amor de Deus pela minha vida. E nós costumamos bem fazer essa reflexão, né? Porque aí nós nos alegramos na presença de Deus. Nós agradecemos a Deus porque Ele trabalhou de uma forma muito especial em nossas vidas. Ele nos tirou daquele lamaçal de pecado. Ele nos tirou, curou as nossas feridas. E a Bíblia diz no versículo 6, Efésios 2, 6, que Ele nos pôs nos lugares celestiais. É essa a posição que nós estamos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica a Deus sempre. Não esqueça disso. Então é essa a posição que o Senhor nos colocou. E agora, houve alguma mudança na sua vida? Houve. Aí você diz assim: sim, pastor, estou sentado nos lugares celestial. Aleluia. Num outro patamar o Senhor nos colocou. Glória a Deus. Deus nos deu uma nova posição. Aí ele diz assim: filho, permaneça nessa posição. Não faça como os Efésios, que quando passou o tempo, o amor já não era mais o mesmo. E o conselho de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje é: permaneça. Permaneça buscando ao teu Deus, adorando com o mesmo amor. Porque as coisas novas são interessantes, né? Quando você compra um carro novo, ele vem com plástico no banco, né? Você não tira aquele plástico do jeito que você quer conservar. Então nós temos essas atitudes como quando nós pegamos um objeto novo. Não, aqui não me toca, que é meu, está novo. Então o que Deus disse para mim e para você nessa noite: conserve o teu amor como no início,
como no princípio. Não deixe que esse amor venha escorrer, venha se acabar, porque amar a Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça nesse amor. Uma nova posição, a nova posição que nós estamos, exige uma nova mentalidade. É verdade? Nós não podemos estar num lugar novo com a mentalidade velha. Nós temos também que mudar a nossa mentalidade, um novo pensamento. A Bíblia diz em Mateus 9,17: não se põe vinho novo em odre velho. Então daí nós temos que ter um pensamento novo. Se você colocar um vinho novo em um odre rachado, o que vai acontecer? O vinho vai escorrer. Você não terá êxito no seu trabalho. E a Bíblia nos diz isso. Mateus 9,17: não se põe um vinho novo em odre velho. Lembra do povo de Israel? Lembra de quando Deus enviou Moisés para tirar aquele povo da servidão de Faraó? O que aconteceu com aquele povo? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então eles tinham uma mentalidade velha, como escravos. Deus colocou ele em outra posição, mas a mentalidade era de escravo. Aleluia. A mentalidade de escravo ficou. E com essa mentalidade não se pode tomar posse daquilo que Deus prometeu. Não se pode entrar em Canaã com pensamento no Egito. Não se pode tomar posse de uma bênção de Deus, sendo que você não conhece, que você está preso ao passado. Glória a Deus. Amado, ser escravo não é bom. Bom é ser livre. E o Senhor Jesus, ele veio nos livrar, ele veio nos dar liberdade. E é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque nós temos a liberdade em Cristo. Aquilo que nos prendia não tem mais o poder de nos prender. O pecado que nos prendia já não faz mais parte da nossa vida. Nós temos a liberdade em Cristo. E com essa liberdade nós vamos tomar posse de tudo que o Senhor prometeu. E as promessas de Deus, elas estão escritas na tua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos tomar posse disso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele te prometeu vai chegar na tua vida. Começa hoje a tomar posse da promessa de Deus para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu com uma geração dos israelitas? Eles morreram no deserto. Eles ficaram para trás por causa do seu pensamento. Ele estava voltado ainda para o Egito. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló quando saiu daquela cidade? Ela se tornou uma estátua de sal. Sabe por quê? Porque o pensamento dela estava no pecado. O pensamento dela estava naquele lugar. O corpo dela saiu, mas a alma não, o pensamento não. Então ela se tornou uma estátua de sal. E é isso que acontece para as pessoas que não renovam seu pensamento,
para tomar posse da bênção de Deus, de algo novo de Deus. Você está entendendo essa mensagem? Diga aí para o seu irmão: as coisas novas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é bom ter quem corrige, né? Porque às vezes nós trocamos as palavras, mas aqui tem homens e mulheres de Deus que conhecem Bíblia. Glória a Deus por isso. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Ele trouxe aqui nesse lugar para falar essa palavra ao teu coração, para que aqueles que têm ainda o pensamento velho, a mentalidade velha, renova isso. Começa a tomar posse daquilo que está na tua frente, já é teu. São as promessas do Senhor. E nós nessa noite, nós nos alegramos com a presença de Deus, em saber, em conhecer a grande misericórdia que Deus teve com aquela nação, a grande misericórdia que Deus tem conosco, com todos os povos. E Deus, Ele está sempre trabalhando ao nosso favor. O desejo do coração de Deus é alcançar todas as nações. E assim como Ele enviou um servo naquela cidade, uma cidade cheia de idolatria, cheia de pecado, Ele enviará para todas as nações homens e mulheres que se levante para fazer a sua obra, homens e mulheres que se disponham a fazer a sua obra. Portanto, te prepara, porque Deus, Ele quer te usar. Amém? E para fechar essa mensagem, eu quero ler o livro de Romanos 12:2. Aleluia. Romanos 12:2. Que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Com essa palavra, eu fecho essa mensagem em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Ele, porque nos trouxe nesse lugar, para que Ele possa falar ao nosso coração. E temos a certeza que nós já somos outra pessoa, que o nosso entendimento nessa noite melhorou mais, que a nossa fé em Deus cresceu, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tenha certeza que Deus já moveu, Deus já acrescentou a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um louvor aqui. É o número 8. O CD está aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Continue aí no Espírito, amado. Dê lugar ao Senhor. Mais e mais o Senhor quer te encher. Amém. E vamos nos renovar a cada dia.
dia, né? Aprendendo com o Senhor, aprendendo com a sua palavra. Não vamos permanecer na mentalidade do Egito, na mentalidade do mundo, né? Nós viemos de lá, mas agora nós estamos em Cristo Jesus.